Olá pessoal, tudo bem? Professor Daniel Luiz de volta com mais um Estudando na Quarentena. Na aula de hoje falaremos sobre elementos do fato típico, lembrando que o fato típico é um dos elementos que compõem o crime. Se eu falo crime, o conceito analítico de crime que envolve o fato típico, ilícito e culpável, hoje trataremos especificamente do fato típico e dos elementos que compõem o fato típico. Peço que me acompanhem na aula de hoje. Bons estudos! Pessoal, antes de iniciarmos o vídeo, quero pedir para que vocês cliquem no gostei, ativem o sininho para receber notificações e assinem o canal. Estarei disponibilizando conteúdo de qualidade para os concursos da Polícia Civil do Estado de São Paulo, Tribunal de Justiça, também soldado segunda classe PM e outros concursos Banca Vunesp. Então, de volta aqui, pessoal, como eu disse para vocês, falaremos sobre os elementos que compõem o fato típico. Lembrando que elementos ou substratos do crime, adotando o conceito analítico, nós temos aí como sendo crime uma conduta que o fato é típico, ilícito e culpável. Como nós trabalharemos especificamente no fato típico, temos que saber que o fato típico ele é composto por 4 elementos, que é a conduta, o resultado, o nexo de causalidade e a tipicidade. Bom, vamos falar calmamente sobre cada um deles, começando pela conduta. Conduta é a ação livre e voluntária dirigida a uma finalidade. Ou seja, uma pessoa que, tendo pleno conhecimento de como funciona o mundo ao redor dela, ela dirige sua conduta a determinada finalidade. E aí eu coloquei como observação aqui, observe crimes culposos, a conduta é voluntária, porque é uma pergunta muito comum feita pelos alunos. É muito comum que os alunos me façam a seguinte pergunta: ô professor, mas nos crimes culposos, se o agente não quis a produção do resultado, como que a gente pode dizer que a conduta dele foi voluntária? E aí eu peço que vocês prestem atenção no seguinte: vejam, nos crimes culposos a conduta é voluntária. Por exemplo, se eu estiver na condução de um veículo automotor e quiser atender o celular sabendo que isso é uma conduta imprudente, a minha conduta é livre. Eu atendi o celular porque eu quis, ela foi voluntária. O que muda aqui é que o resultado é involuntário. Eu quis atender o celular, mas eu não quis provocar um acidente de trânsito. E talvez isso confunda a cabeça dos candidatos. Por isso que eu disse que conduta é ação livre e consciente dirigida a uma finalidade. Ou seja, tanto na ação, mas o professor, quando se diz na omissão, a conduta também abrange a omissão, só que nos crimes omissivos próprios, ok? E agora a gente fala do resultado. Lembrando que resultado, e aí eu vou mostrar para vocês agora no slide, o resultado ele pode ser naturalístico ou pode ser um resultado jurídico. E resultado jurídico, todo crime tem um resultado jurídico. É o resultado que incomoda o mundo do dever ser, o mundo do direito. Mas veja, o resultado naturalístico, nem todo crime tem. Resultado naturalístico, na verdade, ele só vai ser possível em crimes materiais. É como, por exemplo, o homicídio. Eu só posso falar de um resultado naturalístico quando eu vejo uma modificação no mundo exterior. Então, por exemplo, João estava vivo até 5 minutos atrás. Pedro vem e atira em João. João cai, morre e, como diz a canção, está lá o corpo estendido no chão. A partir daí, a gente pode falar que temos um resultado naturalístico porque houve uma modificação no mundo exterior. Ou seja, João, que estava vivo, agora resta morto. Então, esse é o resultado. E agora a gente volta para falarmos do nexo de causalidade. E aqui eu vou pedir um cuidado especial para vocês, ok? Bom, pessoal, nexo de causalidade. Se eu posso afirmar
que João estava vivo 5 minutos atrás e que ele só morreu em decorrência do disparo da arma de Pedro, eu posso dizer que a conduta de Pedro deu causa ao resultado morte de João por conta do nexo de causalidade. Então agora a gente dá uma olhadinha no artigo 13 do Código Penal e vê como que o nosso Código Penal trata a relação de causalidade, ok? Bom, aqui no artigo 13, ele diz assim: o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Bom, quando diz aqui o resultado não teria ocorrido, leia-se: o resultado não teria ocorrido como ocorreu. A adoção da teoria da conditio sine qua non, ou teoria dos equivalentes causais. É importante nós entendermos o seguinte: se João estava vivo 5 minutos atrás, foi a conduta de Pedro que deu causa ao resultado da morte de João, e o que ligou esse nexo de causalidade é justamente para ligar a conduta de Pedro à morte de João, né? Então, aqui, entre as minhas duas mãos, você imagina uma corrente, algo que faça ligação entre um e outro. É isso que trata a relação de causalidade. A adoção da teoria da conditio sine qua non. Ou seja, condição sem a qual o crime não teria ocorrido como ocorreu. E aí nós vamos voltar ao slide, ok? Voltar ao slide, nós vamos falar da superveniência de causa independente. O Código Penal, no artigo 13, parágrafo 1º, diz que a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. E aí ele continua: os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Então, nós teremos aqui uma situação em que, se acontecer um resultado posterior e por isso superveniente, algo que vem depois, mas que por si só da causa, né, é o responsável pela produção do resultado final, o agente não pode responder por esse resultado final, né? Já que sua conduta, ela provavelmente ficou ali no campo da tentativa. Então, se eu imaginar, e aí eu coloquei um desenho que ele fica até autoexplicativo, né? Ou seja, se a gente vê aqui na foto que, imaginando, né, Pedro atira em João, João cai, correndo realmente o risco de morrer, mas cai vivo. E ele é socorrido por uma ambulância que, em deslocamento até o pronto-socorro, ela bate e João acaba morrendo em consequência do acidente da ambulância, não do disparo da arma de fogo, né? Claro que muito aluno pode contestar isso aqui, questionar, mas vamos imaginar assim, ó, Pedro, com intenção de matar, atira na perna de João. Atira e acerta a perna somente de João. João é socorrido por uma ambulância e aí bate, e essa ambulância se envolve no acidente automotor e João morre em decorrência desse acidente, não do disparo. Então, quando diz assim, ó, uma causa que veio depois, que é o acidente da ambulância, por isso superveniente, e que por si só produz o resultado. Então, ela produziu o resultado sozinha neste caso. Então, qual é a consequência? A consequência é que os fatos anteriores, eles imputam-se a quem os praticou. E Pedro praticou o fato anterior. Qual foi? Atirou na ambulância. É por isso que essa causa, ela é relativamente independente. Veja, apesar dela ser superveniente, uma causa que vem depois, apesar dela ser superveniente, ela vem depois. Mas vejam, por que relativamente? Porque a questão que sempre vai ficar aqui é: João estaria na ambulância se não fosse o tiro que Pedro deu nele? Não, provavelmente não. Por isso que ela é relativamente independente. Significa que João só foi parar nessa ambulância por conta do disparo. Mas Pedro não pode responder pela morte, porque ele acabou não dando morte. Mas ele tentou matar, então ele responderia pela tentativa de homicídio. E a morte de Pedro vem a título de um acidente, que pode ser culposo, aí seria apurada a responsabilidade do motorista da ambulância, ok?
Bom, de volta ao slide. Falaremos agora do parágrafo 2º, que fala da relevância da omissão, ainda envolvendo o nexo de causalidade. Aqui tem informação muito importante para você, estudante de concurso aos cargos da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Bom, o que é tão relevante aqui, Daniel, que você disse que tem que ser dito? Bom, o parágrafo 2º, ele diz que a omissão é penalmente relevante para quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. E aí ele estabelece que o dever de agir incumbe, né? Ou seja, cabe a quem? 2 pontos. Bom, e aí ele vai trazer 3 situações. Aquele que tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, e acredite, né? A obrigação de proteção, cuidado ou vigilância é sua, policial, né? Corpo de bombeiro, policiais. Nós temos a obrigação por lei de evitar o resultado. Lembrando que o artigo não está mandando alguém ir de encontro à morte. Vejam, voltando ao slide, ele diz assim: a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia, né? E podia agir para evitar o resultado. Se eu tenho dever e eu posso, né? Eu tenho condições de evitar o resultado, é minha obrigação evitar esse resultado. Sob pena de eu responder, e isso é muito importante, eu quero falar olhando nos seus olhos, isso é muito importante você entender que eu não responderia por prevaricação, como defende alguns. Se, por exemplo, eu sou chamado numa ocorrência de natureza policial, sou solicitado, né, pelos transeuntes ali, e vou ao socorro, e aí tem alguém, uma galera linchando um estuprador, perdão, o meu dever é ir lá e evitar que ele morra. Se eu cruzar os braços e de maneira intencional esperar para que matem ele, eu não respondo por prevaricação, eu respondo pelo resultado que eu deveria ter evitado e não evitei, né? Se eu podia, e já é meu dever, evitar, eu responderia justamente pelo homicídio, às vezes até qualificado, por conta dessa minha omissão. Ela é penalmente relevante. E aí também diz, né, a letra B, aquele que de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Né? A pessoa é relação contratual, aquele que assume, de certa forma, um determinado compromisso, né? Aquele que se prontifica a cuidar do filho de uma pessoa e aí vendo que ela está atravessando a rua, cruza os braços e age como o filho não é meu, pode responder por isso. Né? Também relações contratuais, como de salva-vidas. Né? Se eu tenho um serviço de salva-vidas, eu me comprometi a cuidar da segurança das pessoas que ali transitam. Se eu intencionalmente deixar que alguém morra, eu respondo pelo resultado que eu deveria ter evitado. E se, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Aqui é muito contestado, é muito trazido como exemplo as situações, por exemplo, entre uma pegadinha, uma brincadeira. Imagina que eu jogo alguém na piscina para fazer uma brincadeira, então eu dei causa, né? Eu, com minha conduta, eu criei aquele risco de resultado. A pessoa cai na piscina e não sabe nadar. É meu dever salvar ela, porque eu contribuí para isso. Então eu respondo, essa omissão é penalmente relevante. O direito não cobraria de mim, por exemplo, se outra pessoa joga essa pessoa na piscina e eu não fizesse nada. Bom, eu responderia por uma omissão de socorro, mas não pelo resultado em si, homicídio, ok? E aí, de volta ao slide, vamos falar agora então da tipicidade, que é o último elemento que compõe o fato típico. E, Daniel, o que é de tão importante na tipicidade? Como que cai em prova isso aqui? Bom, vou falar para vocês. A primeira coisa que nós temos que saber é que tipicidade, ela tem 2 tipos, a tipicidade formal e a tipicidade material. E a tipicidade formal, pessoal, ela é muito conhecida de todos nós, que é justamente a tipificação da conduta num código. Então eu só sei que homicídio é crime porque eu abro o Código Penal, artigo 121, e está lá.
crime de homicídio, pena de 6 a 20 anos. Então, tipicidade formal é aquilo que eu encontro em todos os crimes, né? Por exemplo, o homicídio, do artigo 121, o furto no artigo 155, o estupro no artigo 213, o estelionato no artigo 171, né, o famoso 171 do Código Penal. Então, isso é a tipicidade formal, né? A previsão daquela conduta num tipo escrito. E aí, quando alguém comete exatamente aquela conduta, ou seja, ela está tipificada no artigo 121, e alguém pratica, por exemplo, tira a vida de alguém, eu percebo se essa pessoa tirou a vida de alguém, isso é homicídio. E também está previsto no artigo 121. E aí é como eu aprendi com um grande mestre, professor Alfredo, é a luva e a mão. É a perfeita adequação entre o que está previsto na lei e a conduta que a pessoa praticou. Isso é tipicidade formal. E ela, durante muitos anos, foi muito importante, porque somente ela era cobrada em prova. Mas vejam, vou voltar para o slide e mostrar para vocês a tipicidade material e qual a relevância de se estudar a tipicidade material. A tipicidade material, pessoal, é justamente nela que eu vou trabalhar um famoso princípio da insignificância, que tem sido cobrado cada vez mais nos concursos públicos, nas carreiras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. E também nas carreiras do Tribunal de Justiça, né, do Estado de São Paulo. E vejam, o princípio da insignificância, a banca Vunesp, quando cobra, ela bate muito na situação dos requisitos, né? Como o STF trata isso, né? O que eu preciso para reconhecer os requisitos do princípio da insignificância? E aí, pessoal, sobre o princípio da insignificância, eu vou falar para vocês como o STF se pronuncia, mas antes eu tenho que explicar o que é, né, a tipicidade material. A tipicidade material é a lesão ou ameaça de lesão efetiva, né, do bem jurídico protegido. Entenderam? Não, ficou horrível, né? Claro, expliquei isso de uma forma muito técnica, mas só para vocês entenderem. A tipicidade material é eu analisar se o bem jurídico da pessoa foi realmente atingido de uma forma tão relevante que mereça o direito penal intervir. Um exemplo bem simples. Furto não é crime? Não está lá no artigo 155 do Código Penal? Mas vejam, se dentro de uma sala de aula eu furtar uma folha de caderno de alguém, né, que não tem nada escrito ali, ou uma caneta Bic, gente, subtrair coisa alheia móvel é crime do mesmo jeito. Então, tipicidade formal, ou seja, se eu procurar no artigo 155, eu vou encontrar a conduta do mesmo jeito. A questão agora mas vale a pena provocar o direito penal por conta de um furto de uma folha de papel? Ou por conta de um furto de uma caneta? Porque assim, formalmente nós temos crime, não tem o que discutir. Subtrair folha de papel, ou subtrair caneta, ou subtrair um carro, tudo é subtração, logo tudo seria furto, se essa coisa é de alguém, né, de um terceiro. Ou seja, o crime, na parte formal, eu tenho, mas materialmente, não é diferente você subtrair uma folha de papel, né, uma folha de caderno de alguém e subtrair um automóvel. Então aqui começam os questionamentos. E com base nisso, o STF estipulou 4 requisitos objetivos e um requisito subjetivo, tá ok? Vamos falar dele? Vamos voltar lá para o slide. Aqui eu mostro para vocês os requisitos cobrados pelo STF do princípio da insignificância. Bom, eu enumerei aqui, e aí fiz um mnemônico de minha autoria, e peço a liberdade de tratar com vocês, né? O nosso famoso Mineirem, né? Foi o melhor que eu arrumei, pessoal, mas acredite, isso me ajudou muito a decorar, posso assim dizer, né? Hoje eu entendo os requisitos, mas primeiro eu tive que decorar os requisitos do princípio da insignificância, né? Mineirem. Antes de vocês, né, falarem, nossa, professor, que triste, vamos ver o que significa cada um deles, né? O mi é de mínima ofensividade da conduta. O ne,
nenhuma periculosidade social da ação. O RE, né, de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. E o IN, de inexpressividade da lesão jurídica provocada. Vejam, uma pequena saladinha nós temos aí, né? Minerein, os requisitos estão aí expostos. Sugiro a vocês que façam um mnemônico e vão preenchendo. No começo vocês vão esquecer de muita palavra, pode ter certeza, eu também apanhei muito com isso. Mas depois eu fico até íntimo, né? Mas o que seria cada um deles? Bom, mínima ofensividade da conduta significa uma conduta que, em um grau geral, dentro do nosso contexto de sociedade, não abalaria, né, a quem estivesse visualizando de fora, né? Ela, poxa, é uma conduta que até cabe o princípio da insignificância. Quanto a nenhuma periculosidade social da ação, né? Então são crimes que aqui a gente começa a observar, alguns tipos de crime não cabe o princípio da insignificância. Eu posso, por exemplo, falar da subtração de uma caneta Bic, né, no furto, mas eu não posso falar no roubo. Se alguém colocar uma arma na minha cabeça e exigir uma caneta Bic, nós já teríamos aí uma periculosidade social da ação que impediria a utilização do princípio da insignificância, né? Reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento, que seria uma análise também externa, né? Algo que, aos olhos de outras pessoas, pode nos sensibilizar a ponto de falar, não, poderia aí utilizar sim o princípio da insignificância. E inexpressividade da lesão jurídica provocada. Os requisitos, pessoal, eles são bem parecidos. Na verdade, eu até sugiro que vocês mais os decorem, né? Para uma possível prova de segunda, terceira fase, esses exames orais, né? O examinador pode querer saber de você, candidato, se você tem conhecimento que existe pelo menos esses 4 requisitos. E você pode me perguntar, falar, Daniel, mas você não falou que são 4 objetivos e um subjetivo? Eu nem coloquei aqui no material o subjetivo. Mas o requisito subjetivo seria a primariedade. Então, eu não posso falar, por exemplo, em insignificante, um furto de produtos de mercado, por exemplo, isso é muito comum, né? Ser questionado. Ou seja, o indivíduo é pego lá com um shampoo, né? Pasta de dente, 1 quilo de carne, e aí argumenta-se sobre o princípio da insignificância. Mas veja, se ele vive dessa prática rotineira, conduta de furtar mercado, eu não posso falar que essa conduta é insignificante, já que existe uma reincidência muito grande de seus atos, ok? Então, a reincidência, o STF entende que afasta o princípio da insignificância, ok? Bom, voltando ao slide, quero aproveitar agora, pessoal, para finalizar o conteúdo. Agradecer o carinho e o respeito de vocês, a paciência com o canal, eu estou apanhando bastante na parte técnica, né? Tudo é muito novo para mim, mas eu tento de toda forma disponibilizar um conteúdo que ajude você, candidato, na aprovação do concurso. Desejo um ótimo dia a todos e bons estudos. Slide, ok?